Se você queria ver um peitinho naquela época, tinha que discretamente deixar seu dinheiro na banca de revista e levar para casa as revistas que ficam expostas com as tarjas da decência e do pudor tampando as partes. Ah, não, gente, não dou conta. E aí, comunidade bravíssima? Eu sou a Isa, especialista em homens e um tanto de coisa que você já está cansada de saber. Hoje, minha gente, eu quero chamar a atenção para o Dia dos Homens, que foi ontem, dia 15 de julho. Mas não seriam todos os dias, meses, anos, calendários, universos e metaversos dedicados aos homens? Precisa de mais um dia para lembrar que eles estão por aí? Sim, minha gente, precisa. O Dia do Homem surge em 1992 e tem por objetivo chamar a atenção para a necessidade de cuidar da saúde dos homens. Aí você vem de novo. Quem está perdendo a saúde sou eu, tendo que aturar homem. Você também tem razão. Mas fato é que homem não cuida da saúde. E isso não sou eu que estou falando, é o Ministério da Saúde. O Brasil tem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. E o Ministério divulgou esse ano um material onde nos informa que a cada 4 atendimentos nas unidades de atenção primária à saúde, as APS, do público de 20 a 59 anos, apenas um é masculino. Significa que apenas 25% desses atendimentos é para homem. E quando esses homens que não cuidam da saúde, adoecem, ficam acamados, hospitalizados, quem é que vai lá cuidar dos machos? É você, minha linda. São as esposas, filhas, mães, as enfermeiras, as amantes. Sobra sempre para você, meu amor. Em média, os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres, e as principais internações hospitalares e óbitos de homens são por causas externas. Causas externas são aquelas coisas que não era hora, sabe assim? Não é doença, não é idade, é comportamento perigoso. E são principalmente 3. Violência, entre briga, agressão, homicídio, né? Acidente automobilístico, porque eles dirigem muito mal e acham que conduzir perigosamente o veículo vai compensar o tamanho da piroca, né? Então eles são muito imprudentes. E as quedas, que é quando eles sobem um lugar nada a ver, sem segurança nenhuma, sabe? Às vezes para pagar de macho, mas às vezes também pelas péssimas condições de trabalho. Então, é o puro suco da masculinidade. E isso custa caro, minha gente. Além das perdas humanas, isso custa caro aos cofres públicos e afeta a vida de todas as pessoas. Homens são ainda mais de 90% das pessoas assassinadas, presas ou em cumprimento de medida socioeducativa no Brasil e 99,3% das pessoas assassinadas pelas polícias. Gente, você nunca questionou por que, que a violência é basicamente um círculo que tem praticamente só homens? Você nunca percebeu isso? Que os homens monopolizam a violência, as mulheres só aparecem para ser vítima? Homens são também, gente, as maiores vítimas de autoextermínio. Muito embora as mulheres tentem mais, os homens concluem mais essa tentativa, por causa de uma coisa que a gente chama de dispositivo de eficácia, que é ser muito bom para fazer merda. Eles são a maioria das pessoas que têm problemas com abuso de álcool e outras drogas, e também a maioria da população de rua. Gente, homens são um problema de saúde pública, não adianta negar, tá? É um problema de saúde pública causado pelo machismo e pela forma violenta e absurda que a gente cria os nossos meninos. A história de hoje vai trazer um grande exemplo disso, de como a relação entre pais e filhos em uma sociedade patriarcal pode ser tão problemática. Quem me mandou foi o Henrique, e tenho certeza que ele está muito satisfeito por fazer a história dele se transformar em um momento de grande aprendizado para vocês. Então vamos lá, vamos de Henrique. A primeira vez do Henrique foi super desastrosa. Ele conta que foi quando ele tinha 19 anos e já faz a ressalva, né, de que era meio tardia, meio fora dos padrões, né, que a média para os meninos é mais cedo, enfim. Mas Henrique é safo e já percebeu que o machismo faz mal também para os homens. E se você me ouve há muito tempo, você também sabe disso. Mas Rick já olha para a própria história, problematizando como o machismo é péssimo para as mulheres, mas como foi ruim para ele também, né? E aqui, bora de biscoito para o Rick, que já abriu o livro do feminismo e leu as primeiras páginas. Aprendeu e está falando em voz alta. É isso, Rick, continue. Mas há uns 30 anos atrás, né,
Em pleno carnaval, numa capital desse sudeste brasileiro, a família do Rick viajou e ficou só ele e o pai dele em casa. O pai preocupadíssimo que Rick era virgem ainda, aos 19 anos, e ele queria resolver essa história, ele queria rodar o peru do Rick, né? Para o papai ficar orgulhoso, tinha que rodar o peru do menino. E aqui, gente, eu perdi a minha virgindade com 19 anos, ninguém achou que era tarde, né? Engraçado isso. Se dependesse desse bonde conservador aí, eu estaria virgem até hoje, né? Enfim. Mas o Rick sempre foi meio tímido, não conversava em casa dessas coisas de ui, 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 fazer bobiça, subir pinto, sexo. E ele também não levava a namorada em casa, porque morria de vergonha, né? Ele era tímido. Essas coisas todas que o patriarcado fica ali, né? Com a bandeira de perigo de um menino não ser macho. Menino não, né? 19 anos. Homem. Mas se não é o comedor, não é macho. Mas enfim, o Rick e o pai estavam em casa no carnaval, aí o pai decidiu levar ele num puteiro para a primeira transa dele. Trabalhadoras sexuais, uma das grandes categorias de professoras dessa vida, amo. Se tem uma galera que sabe dos homens do jeito que nenhuma política pública sabe, são as trabalhadoras sexuais, tá? Quando eu fundar o Partido Feminista, a equipe de estratégia política vai ter trabalhadora sexual com certeza absoluta. Conversem com as trabalhadoras sexuais que vocês vão entender a importância delas na nossa luta. Mas daí o Rick falou, e a gente sabe disso, que esse tipo de coisa era muito comum naquela época, né? Hoje menos, mas naquela época não se problematizava levar meninos de qualquer idade para ter sua iniciação sexual em um puteiro. E às vezes até muito jovens, né, gente? Dentro da socialização masculina, é como debutar. O princeso, o molecote cabaço é levado para perder a virgindade e virar homem, né? Mas Rick estava atrasado para virar homem e papai estava preocupadíssimo, porque viado não. Epa, oi, meu filho não, viado não pode. E com certeza o papai não levaria o filhinho para dar o toba, né? Isso é política de masculinidade heterossexual. Mas aí papai organizou de levar o Rick numa boate conhecida na cidade, que a gente vai chamar de Casa de Strip. Era num bairro da Zona Rica, Zona Nobre, sabe? Não era puteiro de estrada do interior, não. Pro filhão, o melhor. Rick nunca tinha ido numa boate. Mais ainda, 30 anos atrás, não tinha nudez feminina para consumo individual, discreto, tipo tem hoje em dia na internet. Não, 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 não. Se você queria ver um peitinho naquela época, tinha que discretamente deixar seu dinheiro na banca de revista e levar para casa as revistas que ficam expostas com as tajas da decência e do pudor tampando as partes. Ah, não, gente, eu não dou conta. Ai, gente, vocês são muito ruins para poder avançar nesse negócio de sexo e sexualidade. Não dou conta. Mas assim, não tinha como ver mulher pelada em movimento, não. Era só foto. E se você não tivesse dinheiro, né? Ainda tinha que dar a sorte de ter amigos que te emprestassem as revistas. Invariavelmente meladas, né? Trocação de líquidos naquelas páginas, né? Grudadas. Hoje, se você quiser um mamilo, ou assistir uma mulher sendo estuprada, ou exploração sexual infantil, ou vários homens enfiando várias coisas em cada orifício das mulheres, você encontra apenas um clique na sua mão, né? Mas assim, tinha um único jeito de ver mulher pelada em movimento naquela época, né? Que era quando o pai ou um amigo maior de idade ia na locadora, VHS, fita, videocassete, sabe? Aí alugava um filme pornô. Mas aí o pai também tinha que permitir o acesso. Ou o filho tinha que ser ninja e ver sem ninguém perceber. E lembrar de rebobinar no final, né? Aí o Rick fala que depois de assistir as fitas, eles tinham que guardar exatamente no mesmo lugar que o pai deixou, na mesma posição, para que ninguém desconfiasse que você pegou. Para você poder ver uma mulher nua em movimento, era um trampo, minha gente. E aí, né, gente, os caras da moral, dos bons costumes, os caras que ditam as regras de comportamento das mulheres, né, e que a sociedade usa como padrão, são os caras que têm esse tipo de conteúdo dentro de casa acessível para criança, né? Os caras que levam o filho para comer puta são os caras que vão lá dar opinião da roupa curta da filha, né, e falar, você tá parecendo puta. E aí vocês têm que decidir, vocês querem comer puta, mas não quer que mulher seja puta? Essa conta vai fechar como? Vocês vão ter que se comer, né?
Mas assim, então pro Rick ir pra boate já era um evento. Ele nem sabia que tava indo transar nem nada, que o pai tava indo arrumar uma mulher pra ele. O pai só falou: "Olha a proposta de papai. Vamos fazer um programa nós dois juntos, uma aventura. Vou te levar pra conhecer uma boate. Sei que você nunca viu. Vamos lá, filhão. Deixa com o papai que o papai resolve." É, gente. Aí o Rick não pôs maldade nenhuma, né? E também não precisa, né, Rick? A maldade é pressuposto do machismo. Mas Rick fala que ele, besta, só foi. Aí ele achou que ia conhecer o ambiente, ver a mulherada pelada e tal. E era isso na cabeça dele. Quando chegou na casa, o Rick ficou deslumbrado, completamente doido, com aquele ambiente novo, a iluminação, vendo as mulheres de perto, assim, sabe, de verdade, peitinhos, pererecas, meu Deus. Até hoje eu acho que tem uns homens na primeira vez, né? Porque pela necessidade que tem de mexer com mulher na rua, botar uma roupa, um mamilo, eu acho que a rua só tem cabaço. Eu sempre acho isso. Mas assim, Rick muito impressionado, porque ele só conhecia pela televisão, ou então paradas nas fotos de revista. Imagina esse cara, né? Esse sujeito, assim, lá naquele no meio daquele evento, doidaço, super animado, né? Ele estava muito feliz. E aqui é um momento de eu falar para vocês que o Rick, por influência, né, do que ele assistia na TV durante a infância e adolescência, especialmente os desenhos japoneses, ele tinha colocado na cabeça dele que quando ele crescesse, ele ia casar com uma mulher loura do olho azul. E o pai dele sabia disso. O menino falou isso a vida inteira. Loura do olho azul, né, gente? Que escolha pessoal, não é mesmo? É porque ele gosta de buceta rosa, não tem nada a ver com racismo, né, gente? E a forma como a sociedade se organiza e os valores que ela defende, né? Sei. Uhum. Até Jesus se pinta de louro, né? Vai ver. De volta à casa de strip, tá lá o Rick olhando para tudo ao mesmo tempo. Aí senta uma mulher na mesa, do lado do pai dele. Eles conversam um pouquinho, daí a pouco a mulher saiu. E depois volta a mulher com uma loura de olho claro. O Rick já nem lembra se o olho da loura era azul, verde, mas estava óbvio que o pai dele tinha pedido para arrumar uma menina de olho claro. Que papai bonzinho, né? Não dava para arrumar a menina dos sonhos para ele casar, mas pelo menos para ele tirar o cabaço dava, né? Ô, homem bom. E o Rick não sabe mais a cor dos olhos da mulher, mas ele lembra o nome de guerra dela, o vulgo dela, o nome de paz. O meu é bravíssima. E o dela, você só vai saber se você for assinante. Isso é segredo nosso. Só quem paga que tá sabendo. É isso. Chantagem e barganha. É isso que nós temos. Mas aí, né, a moça loura do olho claro sentou do lado dele, começou a bater papo, trocar ideia, e o Rick achando tudo normal na vista dele, né, achando tudo lindo, sem desconfiar de nada. Sentou uma mulher gata do seu lado, né, porque ela achou que o moleque de 19 anos, um grande e um gostoso. A autoestima do homem hétero é inegável. E a memória é tão vívida que ele lembra de detalhes. Ele conta que o pai dele estava sentado na mesa do lado direito e que a mulher sentou do lado esquerdo. Ou seja, ou seja, o Rick estava literalmente no meio dos dois, gente. Você ali no meio do seu pai, articulando uma foda. Gente, não dou conta. Ai, é a treva da treva. E o Rick bobão ali, todo cabaço, menino. O pai simplesmente começou a conversar com a mulher, né? Todo mundo sentado, né? E o Rick ali no meio, né? Tentando entender o que hoje ele acha que chama o ridículo sem tamanho, uma cena de filme. Rick olhando para o pai dele, tentando entender o diálogo dos dois, né? Daquela mulher com o pai. E o pai dele acertando o preço com a loura, discutindo o preço do programa. E foi quando caiu a ficha do Rick. Entendeu? Gente, e Rick é um cara super inteligente. Ele tem 2 graduações, o cérebro dele é afiadíssimo. Mas ali era só um moleque que não queria ver, né? O que estava acontecendo. Ingênuo. A gente tem que assumir isso. Os caras não são esses espertão o tempo todo, prontão o tempo todo. Não, os caras são gente, gente. Não dá para conhecer o Rick de hoje em dia e associar ele com essa cena, não, gente. Se ele não fosse um cara idôneo, eu nem sei se ia acreditar nessa história. Mas finalmente ele entendeu a aventura que o pai dele tinha proposto, tal, e enfim.
E ele não queria. Ele não queria que a primeira vez dele fosse desse jeito. Ele queria que a primeira vez dele fosse com uma namorada, com uma ficante. Ele não queria que o pai dele tivesse presente, né? Ô, gente, os meninos vêm pronto, tá vendo? É só a gente parar de estragar. Ele não queria que a família se metesse nem na vida amorosa dele, que dirá ficar marcando foda pro menino, sabe? Aí ele foi ficando constrangido, porque ele não queria. Mas como que você tem coragem de falar isso pro pai? Como que o pai dele entendeu uma negativa ali? Né, assim, porque o pai do século passado costumava ser o juiz final, o único que decidia, a voz incontestável. Se ele falasse, se ele negasse transar com uma mulher dos sonhos que o pai estava pagando para ele, o pai do Rick ia achar que ele era gay. E Rick se justifica que naquela época, né, para você ser gay, desconfiar, se alguém desconfiasse que você era, né, homoafetivo, isso era quase um crime. E a gente sabe que não é só naquela época, não, tá? Continua sendo hoje, né, Rick? Mesmo homofobia sendo crime nesse país, eu tenho que relevar aqui o medo irracional dele de ser confundido com um cara homossexual, porque a carga da misoginia, tem uma carga misógina enorme nisso aqui, mas porque eu reconheço a sociedade que ele está falando. Então a gente não tinha, naquela época, condição de elaborar isso como homofobia. Mas aí, então, o Rick foi, né, transar com a loura, para que o pai dele não desconfiasse da masculinidade dele. Mas calma, que não foi só isso. Ah, vou ali transar. Não, não, não. Entram os três no carro, o pai do Rick dirigindo, a loura no banco de trás e o Rick no banco da frente. Aí, o pai xinga o Rick todinho, falando: O que você tá fazendo aqui na frente? Era pra você estar lá atrás com a loura. Eu tô aqui só de motorista. Não sou seu pai agora, não. Gente, ele lançou um vai pegar a loura, esquece que eu tô aqui. Gente, alguma possibilidade de um pai fazer isso com a menina? Você imagina muitas mães que fariam uma coisa dessa? Olha o tamanho dessa violência, mano. A autoridade do pai simplesmente força um jovem homem a ter uma relação sexual que ele não queria. Eu vou ler um artigo do Código Penal aqui para vocês e vocês tiram suas próprias conclusões. Artigo 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com ele se pratique outro ato libidinoso. Essa é a descrição do crime de estupro. Coagir alguém a fazer sexo mediante violência ou grave ameaça é estupro. E se você está com dificuldade de enxergar isso, nós vamos fazer um exercício. Imagina que o Rick é uma menina de 19 anos e que o pai leva ela para a mesma situação. Você acha que seria estupro? Você vê de uma forma diferente? Por que quando a gente troca os atores e as atrizes de uma relação, se a gente troca homem por mulher, quando o assunto é violência sexual, a gente nunca acha que um homem sofre violência sexual? Lógico que eu sei que a leitura social sobre esse fato é só algo do tipo, isso é normal, homem é assim mesmo. Não, gente, não é. O que o pai fez pode ser interpretado como violência ou grave ameaça por causa da relação de autoridade que ele exerce sobre o filho dele. Ali, o Rick está numa relação de poder, onde por mais que ele saiba subjetivamente que ele pode falar não, ele não consegue. Veja que os limites do Rick estão sendo ultrapassados desde o momento que o pai decidiu que ele tinha que perder a virgindade dele. Não foi ele que decidiu, foi o pai que decidiu. Mas Rick, por causa dessa relação de poder e autoridade, não consegue falar não, porque é o pai. E pai não se questiona. E claro, a gente nunca vai esquecer que Deus é pai e também inquestionável. Com um pouquinho mais de consciência, a gente pode entender que isso é sim estupro. Um estupro onde eu não busco um culpado, porque eu só vejo vítimas. O pai realmente acha que fez o melhor para o filho dele. E você para de ficar buscando respostas polarizadas por aqui, porque não tem. As relações humanas são complexas. E eu não vou separar as pessoas entre vítimas e algozes e nem vou pedir para ninguém ser preso por aqui. Tá? A socialização dos meninos é um problema coletivo e por isso todas temos que nos implicar para que coisas como essa não aconteçam mais. Mas lá vai o Rick, né, pro banco de trás, atendendo o papai, todo constrangido, né?
de ter tomado um esporro público, coagido a ficar com a loura enquanto o pai está dirigindo. Aí o pai, né, para num posto de gasolina, que tinha caixa 24 horas, porque ele não tinha o dinheiro todo, né? O preço da loura da boate azul, mentira, da boate da Zona Azul, é, o pai não estava com essa grana toda na carteira. Naquela época não tinha Pix, passo cartão, não. Era outro século, gente. Então você tinha que passar ali no caixa 24 horas, que não necessariamente era 24 horas. E estava tarde, né? Então o saque foi negado, ou o pai não conseguiu tirar dinheiro, né? O Rick não lembra muito bem desse detalhe, mas teve isso. Mas aí imagina a cena. Ele no canto de lá do carro, no banco de trás, a loira do lado de cá, no banco de trás, e o pai com a cabeça enfiada dentro do carro pela janela, negociando como fazer o restante do pagamento. Aí a loura aceitou, muito desconfiada, que ele pagasse a outra metade em cheque. Cheque, gente, papel. Todo mundo que lembra? Então, a metade ia ser paga em cheque. O Rick lá no banco de trás, querendo subir, né, se enfiar para dentro do chão, desaparecer, todo envergonhado, né? Ele queria falar um nãozão, mas não conseguia. Aí eles foram para o apartamento da loura. Aí o pai ficou lá embaixo, esperando o carro, né? Pelo menos uma gota de bom senso, só faltava ele querer ser testemunha ocular do ato, né? Para levar o lençol, para ver se sangra, para ver se ele perdeu a virgindade dele. É o que tava faltando, né, papai? Mas aí o Paulo subiu para transar. Não bastasse toda a patocoada até aí, o Paulo estava morrendo de vergonha, porque depois que a champanhe estourasse, ele ia descer, abrir a porta do carro, sentar e ir embora com o pai. Meu pai vai olhar para mim sabendo que eu transei. Gente, que vergonha, que situação. O Rick estava todo incomodado, todo constrangido, sabe? Ele estava muito tenso, né? Então, ele não conseguia pôr o pau duro de jeito nenhum. Não vai, não estava engatilhando. Gente, lógico, olha o nível do estresse do menino, Zé. Gente, é muito absurdo. E aí, enfim. Mas aí eles deitaram nus, né, na cama, e ele tava ali tentando fazer acontecer. Aí a loura maravilhosa. Ai, gente, aí a loura, gente, ela vira e fala pro Rick: antes de a gente começar, vamos ali na pia pra eu lavar seu pintinho. Seu pintinho. Ai, gente. Ai, gente, é muito bom. Essa mulher foi muito boa. E lembra que eu falei para vocês lá, que são assinantes, naquele material bruto que quem está me ouvindo aqui agora na edição não está ouvindo, mas que as trabalhadoras sexuais fazem um serviço de utilidade pública? Pois é, elas sabem e cobram higiene íntima mais do que qualquer uma de nós, tá? Mas o Rick, de toda forma, pede encarecidamente a todas as mulheres que estejam com homens que, que por tudo que for mais sagrado, não chamem o pau do cara de pintinho, por favor. Não importa, não importa o tamanho, mesmo que seja um micropênis, não é para chamar de pintinho. E aí eu até lembrei da luta de espada do Gabriel lá do... Gente, é para respeitar o pintinho dos caras, tá bom, mulherada? Vamos fazer esse acordo aqui. A gente, você sabe que eu sou entusiasta das boas línguas, né? Mas, porra, a relação de vocês com o tamanho do peru é muito boa pra zoar, sério. Mas com essa frase, vamos ali lavar seu pintinho, o pouco de tesão que ele tinha, acabou, sumiu. E aí ele não entrou muito em detalhes, mas ele disse que foi muito complexo, que foi muito difícil para funcionar o pinto naquela noite. As sensações da primeira vez dele não foram nem um pouco parecidas com o que ele imaginava, sabe? Ele diz que o prazer que ele sentiu foi menor do que quando ele se masturbava sozinho em casa, colando as revistas.
E eu tô imaginando as amigas héteras com seu sugador e brincadinha aí, balançando a cabeça e falando, amigo, é isso mesmo, sexo ruim existe sim. Ai, gente, para, Isabela, para de rir. Mas a loura era profissional, né, gente? Então ela conseguiu fazer a cobra subir, tudo foi rápido, nada bom, mas foi, né? E para terminar tudo, na hora de ir embora, o pai dele levou a moça de volta na casa de strip, devolvendo ela lá onde ele buscou. Aí o Rick já estava no banco, porque já tinha resolvido o que tinha para resolver, já estava liberado. Aí a loura, né, saiu do carro e beija a boca do Henrique. Aí ela dá a volta no carro e beija a boca de papai. Oh my God. Papai, casado com mamãe. É o fim, trauma, é isso. Ou, trauma, bora lá. E o cara ainda lembra dessa história em detalhes, 3 décadas depois. E é um milagre ele ainda ter conseguido ter consciência para olhar para a própria história. Olha a sabedoria do Rick. E o que de melhor a gente pode esperar dos homens ou de qualquer pessoa adulta é a capacidade de olhar para a própria história com sinceridade e fazer disso um movimento para se emancipar. Desapegar dos traumas e seguir. Foi horrível, Rick. Espero que você tenha melhorado a qualidade das suas relações com o passar do tempo e que tenha tido muito prazer e que se conecte com o prazer das outras pessoas, tá? Então, gente, eu espero que a sua primeira vez tenha sido melhor que a do Henrique, porque olha, sinceramente. E me fala aí, como é que foi sua primeira vez? Você pode me contar aí nos comentários? E vocês, homens, têm histórias desse tipo para me mandar? E essa foi a história escabrosa do Rick. Espero que vocês tenham aprendido muito. Rick, muito obrigado por compartilhar. Espero ter contado a história de um jeito que te acolha mais do que machuque. E se você que está nos ouvindo quiser a sua história comentada pelo especialista em homens, manda para a gente no e-mail especialistaemhomens@gmail.com. História de amor, sexo, amizade, trabalho, histórias boas, histórias ruins, histórias vergonhosas ou maravilhosas. Qualquer pessoa pode e deve mandar história. Não só as mulheres, tá? Como vocês puderam perceber. E eu continuo também, gente, precisando do apoio de vocês. A campanha de financiamento coletivo lá do Apoia-se ainda não chegou na meta, viu? Corre lá para você me ajudar a continuar gravando o podcast. Faça sua assinatura a partir de R$10. As assinantes vão receber esse material bruto. E tem conteúdo exclusivo no Brutão, tá? Coisa de comunidade. O site é apoia.se/especialista em homens. E também você pode encontrar o link aqui na descrição. E hoje eu quero também, nesse finalzinho de episódio, declarar meu amor e agradecimento à equipe que tem me ajudado a rodar esse podcast. Dri, Mi e Pedro são a equipe que me ajudam em tantos detalhes e seguram minha mão, dão soco na minha cara e alguns até apertam minha bunda. Dri, inclusive, me ajudou a construir esse roteiro de hoje e olha, foi um salve, tá? Pedro edita meu conteúdo toda semana comigo. E a Mi, assim como o Pedro e a Dri, me conhece demais e me ajuda em uma consultoria de vida, de temas, de decisões importantes sobre o podcast, financiamentos. Amo vocês, muito obrigada. E agora eu deixo aqui meu abraço, tarde amaldiçoada para vocês. Eu volto semana que vem. Me alimentem de histórias e saiba, a brava é gulosa.